tarde a todos. Gostaria de agradecer a professora Raíssa pelo convite, para poder estar dando essa palestra aqui hoje. Eu sou Nayara, eu trabalho na Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis e eu fiz doutorado em Ciências da Saúde. Ela me solicitou que fosse discutido com vocês sobre a estruturação e gestão dos sistemas nacionais de vigilância em saúde no Brasil, né? O que eu me propus aqui a fazer seria uma discussão mais legislativa do ponto de vista de organização dos serviços de vigilância em saúde no Brasil. Bom, como estará organizada a nossa apresentação? Primeiramente, eu vou estar contextualizando com vocês a vigilância em saúde no contexto atual do SUS, o que se entende por vigilância em saúde, quais seus componentes, a legislação da vigilância em saúde, os sistemas de informação enquanto insumo para a vigilância e exemplos de projetos ou programas de vigilância em saúde no Brasil. Então, com relação à vigilância em saúde no contexto do SUS? Bom, o Sistema Único de Saúde é preconizado que ele seja organizado em redes de atenção à saúde, conforme o Decreto 7508 de 2011, ele coloca que as ações de saúde devem ser organizadas em regiões de saúde e que essa região de saúde, ela deve ter, no mínimo, ações de atenção primária, de urgência e emergência, de atenção psicossocial e de vigilância em saúde. No que se refere às ações de vigilância em saúde, nós vamos destacar aqui as ações que compõem o eixo da vigilância em saúde, conforme atribuição da Lei 8080 e das legislações específicas de vigilância em saúde no Brasil, até culminar com a Política Nacional de Vigilância em Saúde, que foi publicada na Conferência Nacional em 2018. Então, pela Lei 8080, nós temos dentro das áreas de atuação da vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância em saúde do trabalhador, a vigilância ambiental e a vigilância da situação de saúde. Bom, e quais são as premissas, né? O que faz cada uma dessas vigilâncias do ponto de vista gerencial e processual? A vigilância epidemiológica e a sanitária são as duas que a gente fala que são as mais conhecidas, né? Porque são nomenclaturas mais utilizadas, né? A vigilância epidemiológica, ela trabalha com a vigilância e controle de doenças, né, sejam transmissíveis ou não transmissíveis, e a finalidade principal, o insumo principal da vigilância epidemiológica são as notificações de doenças, agravos e eventos em saúde pública e as estatísticas vitais, que é a mortalidade e nascidos vivos. E a principal função é identificar, né, da vigilância epidemiológica, um conjunto de informações para que se possa promover medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Já a vigilância sanitária, ela é um conjunto de ações direcionadas para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Então, a ação da sanitária, ela está mais relacionada a processos produtivos, circulação e bens de material, prestação de serviços de interesse da saúde. E, consequentemente, ela tem essa finalidade preventiva. Porém, o foco da sanitária não é a doença, é de eliminar ou diminuir, mitigar os riscos, né, à saúde. Dentre as outras áreas de vigilância em saúde, nós temos também a vigilância ambiental. Dentro da vigilância ambiental, a área mais conhecida é a vigilância de zoonoses, né, que a gente fala que são um dos fatores biológicos, que seria... é muito conhecida a vigilância da dengue, das arboviroses em geral, né? Da leishmaniose, da doença de Chagas. Porém, a vigilância ambiental, ela trabalha com ações que propiciam conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. Então, trabalha tanto com riscos ambientais biológicos, né, relacionados a vetores, por exemplo, né, que eu dei o exemplo da Chagas, da dengue, como não biológicos, que estariam relacionados à qualidade da água, qualidade do ar, do solo, que são ações que são executadas pela vigilância ambiental. Temos também a vigilância da saúde do trabalhador, que ela já está direcionada
tanto para o desenvolvimento de ações de vigilância epidemiológica, com foco no controle de doenças relacionadas ao trabalho e acidentes relacionados ao trabalho, como a vigilância sanitária, que seria a prevenção de exposição a determinados riscos que podem levar ao adoecimento da população. E o foco da vigilância em saúde do trabalhador, ela vai para os trabalhadores submetidos aos riscos e agravos relacionados a condições de trabalho. Então, a gente tem essas quatro grandes áreas de atuação, que seria vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. E aí a gente tem inúmeras portarias, né, relacionadas à regulamentação das ações de vigilância em saúde, mas aqui está vigente, é a portaria 1378 de 2013, que ela regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de vigilância em saúde pelos estados, municípios e das ações que estão relativas ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária. Bom, do ponto de vista de estruturação, como eu já coloquei, nós temos essas 4 áreas de atuação. Porém, no Brasil, a gente tem o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, que está sob gestão do Ministério da Saúde, e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que está sob gestão da Anvisa. Então, as ações de vigilância sanitária, apesar de fazer parte do escopo da vigilância em saúde, considerando o que se entende pelo conceito ampliado de vigilância em saúde, pelo que se propõe a Lei Orgânica da Saúde, a estruturação ela é fragmentada, né? Na prática mesmo ela é fragmentada. Você tem a gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, com vigilância epidemiológica, vigilância em situação de saúde, que seria quem controla os sistemas de informação, e vigilância ambiental, com o Ministério da Saúde, e vigilância nacional da vigilância sanitária, de responsabilidade da Anvisa. E aí essa portaria, a 1378, ela preconiza que a vigilância em saúde, ela constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, com foco no planejamento e implementação de medidas de saúde pública, para a proteção da saúde humana, prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como a promoção da saúde. Então, a vigilância em saúde, o principal insumo dela são as informações, que são informações que vão subsidiar o planejamento e a tomada de decisão em saúde. E que é um exemplo muito claro hoje, a questão da vigilância das síndromes respiratórias, né? Que é o que a gente está passando nesse momento pela questão da Covid-19, né? Então, é uma atuação da vigilância em saúde pela coleta, consolidação, análise e disseminação dos dados para organização desde assistência até uma vacina, por exemplo, para eliminar o agravo, né? Ou controlar. Então, como eu já coloquei lá no início, dentro das ações de vigilância em saúde, a portaria 1378, ela coloca como uma das áreas de vigilância, a vigilância da situação de saúde, que é a vigilância que trabalha especificamente com a análise de informações, né, com a gestão dos dados produzidos pelo Sistema Único de Saúde, né, e também pela saúde suplementar, com relação a doenças, agravos, morte e nascimentos, né. Então, nós temos, conforme a portaria 1378, a vigilância da situação de saúde. E também eles colocam ações, né, práticas e processos de trabalho que estão relacionados à vigilância epidemiológica. Então, como ações de vigilância em saúde, detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para respostas a emergências em saúde pública, a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e das violências. Todas essas práticas e processos estão relacionados ao escopo de atuação da vigilância epidemiológica. A portaria 1378 também coloca como área de atuação a vigilância de populações expostas a riscos ambientais, que é a vigilância ambiental, e a vigilância da saúde do trabalhador. E, por fim, a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária, elas são ações de vigilância em saúde, né, que ela tem práticas de vigilância sanitária no escopo de atuação da vigilância em saúde.
Porém, a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária está sob responsabilidade da Anvisa e não do Ministério da Saúde. Bom, a vigilância em saúde, então, ela engloba um processo contínuo e sistemático de coleta de dados, análise e divulgação. Para qual finalidade? Para planejar e implementar medidas de saúde, com foco em ações de caráter coletivo, não em ações de caráter individual. Então, como eu coloquei do ponto de vista gerencial, a vigilância em saúde, a gente observa que tem diversidade de formas de divisão dessas atribuições nas 3 esferas de governo. Por que eu coloquei isso? Porque, segundo a portaria 1378, no governo federal existe uma separação clara do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, sendo o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde de atribuição do Ministério da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária de atribuição da Anvisa. Porém, nos estados e nos municípios não existe essa diferença. Então, na Secretaria de Estado da Saúde, você tem a Superintendência de Vigilância Epidemiológica e a Superintendência de Vigilância Sanitária. Você não tem todas as duas gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde. A mesma coisa nos municípios, né? Você tem no município uma coordenação, uma estrutura ou de vigilância em saúde, ou de coordenação de vigilância epidemiológica e outra específica de ambiental, muitas vezes chamada de zoonoses, e uma coordenação de vigilância sanitária. Você não tem uma agência separada, né, para vigilância sanitária. Então, quando você vai descendo para os níveis hierárquicos de estado e município, não se tem, do ponto de vista gerencial, essa separação das equipes. Porém, para que se trabalhe as ações de vigilância, existe essa separação do ponto de vista formal no Ministério, no ponto de vista do governo federal, mas para desenvolver a ação que acontece descentralizada lá no município, a gente trabalha em conjunto, né, todas as áreas da vigilância em saúde. Muitas das vezes, quando é um município de pequeno porte, uma única pessoa ou 2 pessoas fazem todos esses trabalhos, essas 4 áreas, né, e a vigilância da situação de saúde, de atuação da vigilância em saúde. Então, a gente coloca que para se estruturar a vigilância em saúde, requer um diálogo e um trabalho conjunto, especialmente porque o foco de todas as vigilâncias é a melhora da qualidade de vida e da saúde da população, independente do seu escopo direto de atuação, seja com foco num caráter mais ambiental, com caráter mais em torno de doenças ou de exposições a riscos específicos, como, por exemplo, do trabalho, né? Então, existe, como eu coloquei, do ponto de vista gerencial, essa dicotomia do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E a Portaria 1378 de 2013, ela coloca que compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de vigilância em saúde no âmbito da União. Porém, cabe à Secretaria de Vigilância em Saúde a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, que está dentro do Ministério da Saúde, e a Anvisa, que é uma agência, né, vinculada ao Ministério, a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aí, nessa portaria, tem todas as competências específicas dos estados e dos municípios. E o que a gente observa na prática é que não tem essa separação de atuação do ponto de vista gerencial, né, das áreas. Você tem, às vezes, superintendência, coordenação, mas o sistema nacional ele é gerenciado em conjunto. Do ponto de vista de financiamento, então você tem conforme a portaria 1378, o bloco financeiro da vigilância em saúde, que ele tem um componente de vigilância em saúde e um componente de vigilância sanitária. Todos os dois têm um componente fixo e um componente variável. Dentro do componente fixo, a portaria coloca que é um valor per capita, né, estabelecido conforme a situação epidemiológica e o grau de dificuldade operacional para a execução das ações de vigilância em saúde. Então, esse valor aqui, ele é fixo, né, como o próprio nome indica, e aí tem o componente variável, que ele trabalha como se fossem incentivos, né? E dentro do componente variável, aqui eu faço destaque para um programa específico
que é uma forma de operacionalizar e monitorar os indicadores da vigilância em saúde, proposto pelo Ministério, que é o Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, no qual são estabelecidos alguns indicadores estratégicos para que os municípios monitorem a situação de saúde e alguns agravos prioritários em todo o território nacional. E aí, não existia até 2018 uma política nacional de vigilância em saúde. E isso é muito importante, porque a gente quer trabalhar com a estruturação e a gestão da vigilância em saúde do ponto de vista unificado e que essas ações realmente estejam inseridas na rede de atenção à saúde, conforme eu coloquei no início, né, que toda região de saúde deve desenvolver ações de vigilância em saúde. E essas ações, elas são desenvolvidas em sua grande maioria na atenção primária à saúde. Então, a política nacional, que é o produto da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que foi realizada, começou em 2017, 2018, ela coloca que a política nacional é uma política pública de Estado, e ela tem um caráter universal e transversal, e ela tem um caráter orientador do modelo de atenção à saúde. Por quê? Porque o que se propõe, apesar de na prática a gente ainda ter um modelo de atenção muito hospitalocêntrico, que a gente tem um modelo mais direcionado para ações preventivas. E aí essas ações seriam direcionadas pelas práticas da vigilância em saúde. E aí, dentro da Política Nacional de Vigilância em Saúde, ela fala da importância da integração de todas as ações de vigilância, como eu já coloquei para vocês, sejam de vigilância epidemiológica, em saúde ambiental, saúde trabalhadora e vigilância sanitária. E que a análise da situação de saúde e a vigilância laboratorial, muito importante para as doenças infecciosas, principalmente as que são de notificação compulsória, que elas sejam o insumo para a organização dos processos de trabalho da vigilância em saúde. Por que a política coloca isso não como uma área de uma área ou uma prática da vigilância em saúde? Porque todas as vigilâncias, seja epidemiológica, ambiental, saúde trabalhadora ou sanitária, ela deve ter como prática a análise de situação. Porque a análise de situação é você analisar o dado que é gerado, fazer ele virar uma informação para que você consiga tomar uma decisão e fazer um planejamento adequado para a abordagem daquele problema de saúde, daquela população. E também as ações laboratoriais, que são muito úteis para qualquer uma das vigilâncias. Por exemplo, para eu confirmar um caso de febre maculosa, um caso de doença de Chagas, um caso de Covid, a gente pode até fechar esses casos por critério clínico laboratorial, clínico epidemiológico. Porém, é muito importante, né? A gente tem critérios específicos para cada agravo, que se tem uma vigilância laboratorial ativa, né, para que a gente consiga realmente entender como é que está sendo o padrão epidemiológico das doenças nos territórios, né? Então, por isso que a política não coloca como uma área, uma prática da vigilância separada, vigilância da situação de saúde e vigilância laboratorial, porque todas as áreas da vigilância possuem essa função de análise de situação e de vigilância laboratorial. Então, como eu coloquei para vocês, o principal insumo da vigilância em saúde é a informação. E aí, para a estruturação e gestão desses sistemas de vigilância, a gente possui alguns sistemas de informação, que eles são universais, né, como sistemas de nascidos vivos e o sistema de mortalidade, e alguns outros sistemas não, como, por exemplo, o CH, o Sistema de Internação Hospitalar, que ele é somente para o SUS. Porém, eles trazem dados importantes sobre morbidade hospitalar, para que a gente entenda a produção, né, da saúde da doença nos determinados territórios para pensar as ações de saúde. Então, quando a gente fala em vigilância em saúde, não tem como não falar de sistemas de informação. Por quê? Lá pela definição da portaria 1378, que a vigilância em saúde é um processo de contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados. Então, para isso, eu preciso de ter sistemas de informação organizados. E o que são sistemas de informação? São instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados
que tem como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de informações, problemas de saúde da população para a tomada de decisão. Então, quais os principais sistemas de informação que nós temos hoje? O sistema de informação mais antigo nosso, né, o sistema de mortalidade, ele é um sistema universal. Então, todo mundo que morre, ele tem uma declaração de óbito, deve ter uma declaração de óbito, independente se ele morreu em casa, se o óbito foi hospitalar, se o óbito foi na rua, né, um acidente. Toda pessoa que morre tem que ter. Então, a nossa informação de mortalidade é uma informação universal, né? Para todos os residentes no território, quando morre, a gente tem essa informação. Ele é o sistema mais antigo, né? Ele foi criado em 1975. O outro sistema universal que nós temos é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, que é o SINASC, e a fonte de informação dele é a Declaração de Nascidos Vivos, que ela deve ser emitida para qualquer pessoa, né, que nascer em todo o território nacional. E o sistema ele foi implantado em 1990. E o Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação, que é o SINAM. A fonte de informação são as fichas de notificação e alguns agravos também de investigação. E aí nós temos uma lista nacional que falam todos os agravos, doenças e eventos em saúde pública que são de notificação compulsória em todo o território nacional. Alguns estados têm agravos adicionais, né, que podem ser notificados também no SINAM, e município também pode ter agravos adicionais de acordo com a situação epidemiológica e agravos de interesse de cada local. Dentre outros sistemas, temos também o Sistema de Informação da Imunização, né, o CIPMI, que ele tem registro de vacinas administradas, acompanhamento da cobertura vacinal. Como eu já coloquei para vocês, nós temos Sistema de Informação de Internação Hospitalar, apesar de não ser um sistema universal, né, ele é uma fonte de dados importante para a gente entender como se dá a morbidade hospitalar, né, o perfil das internações, que a gente observa só no SUS aqui, mas que já nos dá um parâmetro importante para entender de que está adoecendo a população, né? Além das doenças de notificação compulsória, que nós temos a informação pelo SINAM. E, por fim, temos o Sistema de Informação Ambulatorial, que são dados de ações ambulatoriais que são desenvolvidas. A gente usa muito pouco esse sistema. Esse sistema é mais utilizado para a gente entender como está sendo feito consultas e alguns procedimentos, mas para fins de informação de análise epidemiológica, a gente utiliza pouco. Até tem informações interessantes, mas a gente utiliza pouco. Aqui são alguns exemplos dos principais sistemas que a gente tem dentro do sistema de informação que nós temos dentro do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Existem outros, como, por exemplo, Sistema de Vigilância da Água, que é o CISÁGUA, tem todos os sistemas de informação das endemias, né? Que é o CISPNCD, por exemplo, para as arboviroses, Sistema de Localidades, mas aqui eu coloquei os sistemas mais utilizados, né, de conhecimento geral mesmo, de todos os profissionais de saúde. E aí, dentro da gestão dos programas de vigilância, opta, muitas das vezes, por criar projetos ou programas específicos para fortalecimento dessas ações. Então, no Brasil, como eu já coloquei, pela Portaria 1378, atualmente tem-se o Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, que se recebe um recurso adicional para execução de metas de alguns indicadores estratégicos. Em Minas Gerais, teve um projeto, que é o Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde, que ele foi de 2011 a 2016, e posteriormente, que foi uma reorganização desse projeto, um programa de monitoramento das ações de vigilância em saúde, que ele finalizou em 2019, que nada mais era do que definir alguns indicadores para serem monitorados em Minas Gerais, e aí se levava para os municípios a discussão de estruturação e gestão de ações de vigilância em saúde no território municipal, como uma forma desses programas de unificar
gerar uma linha de atuação dos municípios para que a gente consiga um resultado maior, que seriam os indicadores, qualificar os indicadores do Estado e, consequentemente, os indicadores do Brasil. Então, isso é uma estratégia gerencial que é utilizada. Para maiores informações referente à vigilância em saúde em Minas Gerais, há um portal de vigilância em saúde, que está nesse link aqui, vigilância.saude.mg.gov.br. Aqui tem-se legislações, ações específicas e formulários, por exemplo, de notificação, boletins epidemiológicos, referente a cada uma das áreas estratégicas, né, da vigilância em Minas Gerais. E também temos em Minas Gerais o Tabinete MG, né, que é onde a gente consegue ter acesso aos dados para que a gente faça análise de situação de saúde, que é uma das principais finalidades da vigilância. Então, aqui nós temos dados de mortalidade, dados de internação, né, e os dados que vão subsidiar a organização da análise de situação de saúde, tanto do Estado quanto dos municípios. Com relação aos sites institucionais do Ministério da Saúde, eu coloquei o link antigo, porque o Ministério está migrando todos os sites para a plataforma gov.br, mas aqui pelo site antigo a gente consegue localizar também todas as informações. Como eu já coloquei para vocês, logo que você entra, você vê a Política Nacional de Vigilância em Saúde, e aí eles destacam também as ações e programas prioritários dentro da vigilância em saúde no território nacional. Quem tiver maior interesse é só procurar. Para a gente discutir, então, essa conversa nossa aqui hoje, referente à estrutura e à gestão da vigilância em saúde no território nacional, a legislação de referência é a Lei 8080, né, que fala das áreas da vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. O decreto 7508, que coloca como uma das ações, que coloca como ação prioritária da região de saúde a vigilância em saúde. A portaria 1378, que fala sobre as áreas da vigilância em saúde e a disponibilização de recursos, né, como se dá o financiamento para essa área no Brasil. E, por fim, a Política Nacional de Vigilância em Saúde, que é regida por essa resolução do Conselho Nacional de Saúde, que foi gerada após a primeira conferência. Então, qualquer dúvida, eu estou à sua disposição, deixo aqui o meu e-mail, né, e qualquer dúvida que vocês tiverem referente à temática, estou à disposição.